E aí galera, vamos para mais uma aula de física então, envolvendo conteúdo de primeiro ano agora. Até o momento nós ficamos sondando o conteúdo de oitavo e nono ano, visto nos anos anteriores. Bom, o conteúdo de abordagem agora é cinemática vetorial, um conteúdo muito utilizado tanto nos cursos de engenharia, arquitetura e também nos cursos técnicos, principalmente de edificações. Bom, dentro da cinemática vetorial, nós vamos considerar duas grandezas de extrema importância. Primeira, grandeza vetorial e depois grandeza escalar. Grandeza escalar é aquela que admite apenas valores numéricos, tipo massa, tempo, volume, enfim, entre outros. E grandeza vetorial é aquela que implica uma direção, um sentido e também o seu valor numérico. Bom, como grandeza vetorial são aquelas que nós já estudamos. É o deslocamento, velocidade, força, campo elétrico, que a gente aborda lá no terceiro ano, enfim. Mas dentro do nosso conhecimento agora, nós vamos trabalhar muito com força, que é considerada uma grandeza vetorial muito importante. Bom, então o vetor, para definir um vetor, eu tenho que ter em mente essas três características importantes. O módulo, que é o valor do cálculo que nós vamos chegar no resultado final, ele vai estar sempre em módulo, então eu vou encontrar a resposta negativa, mas a resposta final, obrigatoriamente, ela tem que estar em módulo. A direção e o sentido para onde essas setas estão indo. Se é para a direita, se é para a esquerda. E direção é horizontal, vertical, as mais usadas. Tá? Bom, o nosso primeiro caso que eu apresento para vocês é o método do paralelogramo. O que seria o método paralelogramo? Na verdade, é considerada a lei dos cossenos lá na matemática, tá? A forma parece assim meio assustador, mas não é, tá? Esse alfa que seria um ângulo, tá? Aqui eu vou ter uma componente que eu vou chamar de A, outra componente que eu vou chamar de B. Posso estar chamando de x e y, também qualquer outro valor. E aqui eu vou apresentar para vocês a forma. A setinha em cima de grandeza vetorial. A setinha sempre vai ser para a direita, tá? Ah, mas se está indo para lá vai ser para a esquerda. Não. A setinha sempre vai ser para a direita e indica que é uma grandeza vetorial. Então, componente ao quadrado A, componente ao quadrado B, mais duas vezes a componente A vezes a componente B, vezes o cosseno do ângulo. Essa é a forma. Tá? É uma forma bem grande, como eu falei para vocês, que ela representa também a forma do paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque olha só, se a gente estender essas linhas, que figura é essa? Um paralelogramo, tá? Então a resultante aqui seria o R, que na verdade, isso em matemática, representa um paralelogramo. Por isso que é chamado método do paralelogramo, tá? Então aqui eu vou trazer um primeiro exercício para você, primeiro exemplo, tá? Onde eu tenho duas componentes, o A e o B. O A vale 25, o B vale 10 metros e o ângulo vale 30 graus. E cosseno de 30 é 0,8. Sempre vou fornecer para vocês o valor do cosseno, certo? Então aqui, vamos descobrir essa componente que eu me refiro, essa diagonal aqui. 25 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 25 vezes 10, vezes cosseno do ângulo. O ângulo é 30, cosseno de 30, 0,8. 25 ao quadrado, 625. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 25, 50. 50 vezes 10, 500. 500 vezes 0,8, 400. Somando tudo isso, 625 mais 100, 725. 725 mais 400, 1125. Bom, agora vocês observam que não tem raiz quadrada exata de 1125. O que a gente tem que fazer? Fatorar. Vamos voltar lá na matemática. 1125 dividido por 5
dá quanto? 225. Dividido por 5, dá quanto? 45. Dividido por 5, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3 dá 1. Vocês viram? O cara nem é bom em fatoração, né? Fiz tudo de cabeça. 5 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Lembrando que, como eu tenho o índice 2, esse 3 aqui eu tenho que transformar ele, esse expoente, ao quadrado. Tá? Então ficou isso. Vamos cortar lá. Tudo que corta sai. Então vai ficar 15 raiz quadrada de 5. O que? Metros. O que eu descobri? A componente vetorial destes dois vetores, certo? Esse é o exemplo, então. Agora, vamos para mais uma situação. Observa que nós temos alguns casos particulares. Quando o ângulo for zero, então vocês podem estar acompanhando lá na tela, certo? Quando o ângulo for zero, eu não vou ter fórmula nenhuma. Eu apenas vou observar o sentido do meu vetor. Observam que os dois estão indo para a direita. Então, a resultante nesse caso seria 8. A resultante 8, o sentido esquerda para a direita e a direção horizontal. Tá? Nesse caso aqui, o ângulo de 180. 180 porque ele está assim, formando, na verdade, um ângulo de meia volta. Observa que nós temos um valor 4 e o outro 1. Então, quando são opostos, subtrai. 4 menos 1, 3. Então, a intensidade seria 3 centímetros. O sentido esquerda para direita, porque o maior está indo para lá. E a direção horizontal, certo? Aqui, na situação 3, eu também tenho um ângulo de 90 graus, então, na verdade, eu utilizo o teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 9 mais 16 é 25. Raiz quadrada de 25, 5 centímetros. Certo? Agora, eu vou pegar um exemplo da folha de atividades que vocês vão estar fazendo ao longo do período aí que eu vou estar passando para vocês. Observa o seguinte aqui. Vou pegar exatamente esse exemplo aqui. A letra A da número 3, tá? Diz o seguinte, eu tenho duas componentes, a componente A vale 3 e a componente B 5 raiz quadrada de 2. E o ângulo é o ângulo de 45 graus, que ele vale raiz de 2 sobre 2. Bom, prestam bem atenção aqui, olha só, uma componente 5 raiz de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 5 raiz quadrada de 2, vezes 3, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cuidado aqui. 5 raiz de 2 ao quadrado é 25 raiz quadrada de 4, mais 3 ao quadrado, 9, mais, aqui nós vamos fazer uma regrinha bem legal, corta esse 2 com esse 2, tá? Porque aqui está multiplicando, aqui está dividindo. Então, 5 vezes 3, 15, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Bom, então vai ficar 25 vezes 2, 50, mais 9, mais 15 vezes 2, 30. 50 mais 9, 59. 59 mais 30, 89. Como 89 é um número primo, ele só admite dois divisores, um ele mesmo, então a resposta fica raiz quadrada de 89 centímetros, certo? Tá aqui um exemplo então. Vou pegar mais um exemplo para mostrar e daí a gente finalizou a aula. Vou pegar o exemplo 6. Vou pedir também para vocês, a hora que vocês têm acesso a esse material, ou vocês imprimem ele colorido, por causa dessas setas que eu já vou mostrar ali na tela, ou vocês copiam e passam
destacam com uma caneta, tá? Observa o seguinte, ó. Componente A ela está em vermelho, componente C também, a D também, a E também e a B também. Porque cada uma tem um valor de acordo com cada quadradinho ali. Então, a componente A, ela tem 2, 3, 4, 5, deixa eu ver se é 6 ou 7. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Componente B, ela tem 2, 4 unidades. Componente C, ela tem 1, 2, menos 3, porque está indo para a esquerda. Componente D, 2, 4, menos 5. E componente E, menos 4. Vou pegar dois exemplos. Vou pegar o exemplo B. O exemplo B pede o seguinte. Qual o módulo, direção e sentido? Então, o módulo seria o resultado final. D mais E. O D vale quanto? Menos 5. O E vale quanto? Menos 4. Menos 5 mais menos 4, menos 9. Como obrigatoriamente tem que estar em módulo, a resposta é 9. Tá? 9. Bom, pede o quê? Direção. Direção horizontal, porque está na linha. E o sentido? Então, direção horizontal. Sentido, as duas estão para lá. Então, o sentido é direita para esquerda. Agora eu vou pegar o exemplo, a letra F. A mais C mais D. Quanto que é o A? 6. Quanto que é o C? Menos 3. Quanto que é o D? Menos 5. Resultante, 6 menos 3, 3. 3 menos 5, menos 2. Bom, resposta 2. Direção horizontal. E sentido? Cuidado agora. Como o resultado deu negativo, o sentido também é, então, direita para esquerda. Se o resultado tivesse dado positivo, tipo lá na letra A letra A ela diz o seguinte, ó. A letra A é A mais B. Então, o A vale quanto? O A, ele vale 6 e o B vale 4. Então, 6 mais 4 é 10. Então, a resultante seria 10 da A. O sentido, esquerda para direita e direção horizontal. Certo? É isso.